Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está entrando. Oi, Carol. Oi, Neide. Oi, Si! Minha prima entrou. Tudo bem? Dá só mais um tempinho pro pessoal entrar. E aí a gente já começa, tá bom? Oi, Neide, tudo bom? Valéria, quadro novo. Tudo bem, Val? E aí, pessoal? Tudo bem? Oi, Cá, boa tarde. Boa noite, quase, né? Bom, vamos começar? Vamos começar, a gente vai falando aos pouquinhos, né? Depois o pessoal vai entrando mais. É... Bom, pessoal, boa tarde. É bom ter vocês aqui com a gente de novo. E hoje no Chá das 5 a gente vai falar sobre cozinhas, né? A gente, quem tem acompanhado a gente desde o comecinho, viu que a gente começou a tratar da questão da quarentena, né? A pessoa convivendo, né? Ficando em casa todo esse período, o que ela poderia trazer de melhorias na casa dela, melhorias que fossem práticas, que melhorassem o bem-estar dela dentro da casa dela, porque de um ponto de vista, né, a gente parar para pensar nisso é uma realidade, a gente tinha uma outra frequência dentro da nossa casa, voltar às vezes à tarde, muito tarde da noite, e saía muito cedo, e não tinha aquela convivência dentro de casa como a gente está tendo agora. E isso faz a gente ter uma nova visão, né, sobre as coisas e isso a gente consegue trazer melhorias. Isso mesmo quando passar tudo que a gente está vivendo, né? E para a gente olhar tudo de uma forma mais positiva também. Ó, o pessoal entrando. Elô. Obrigado, pessoal, por estarem aqui com a gente, viu? E hoje a gente vai falar de mais um ambiente da casa, né? Que é a cozinha. E a cozinha, pelo menos para o meu ponto de vista, né? A gente fala que família italiana, família, né? Que mais latina, assim, que se reúne na cozinha. E pelo menos na minha casa é uma verdade, ela reúne as pessoas. Para mim é meio que o coração da casa. E, e assim, a gente cozinha, a gente recebe os amigos, né? Reúne a família. Eu tenho trazido nesses últimos meses, né? O meu filho muito para a cozinha, tenho tentado cozinhar coisas com ele. Então, a cozinha é um ponto bem importante dentro da casa. E a gente hoje vai tratar tanto dessa forma de você melhorar o teu espaço, dessa realidade que a gente tá vivendo agora, como para coisas que você já percebe que você pode melhorar mesmo depois de tudo que passar, né? E aí eu queria só dar um esclarecimento que tem muita gente dando falando que está sendo até engraçado, porque assim, chá das 5, a nossa primeira edição foi às 5 da tarde, tá? Foi no início da quarentena. Só que assim, o chá das 5, ela foi feita às 5 da tarde na primeira edição. Só que nós somos em 5. Sou eu, a Reni, a Neide, a Carol, que eu vou apresentar para vocês, e a Camila. Então, é o chá das 5 meninas, das 5 mulheres, tá bom? Então, essa é a nossa marca, a gente não pretende mudar, não. Então, não confundam, o chá das 5 nem sempre é às 5. Pode ser que seja em outro horário. A gente vai fazer sempre um horário adaptado para o tema, pro formato que a live vai ter, tá bom? Então, isso a gente queria deixar isso bem claro para vocês. E aí eu queria deixar um último recadinho, que é o seguinte,
Na penúltima live que nós fizemos, a gente criou uma promoção que é assim, conte pra gente o que a quarentena te trouxe de bom. A gente sabe que tem muita coisa aí que não é legal, mas tem muita coisa que se a gente olhar por uma visão positiva, te trouxe alguma coisa boa. Então conta pra gente o que foi, porque a melhor resposta vai ganhar uma consultoria de nós 5, tá bom? Então, peraí. Que a Neide escreveu aqui, eu já que estava, perdão, se eu achei que estava me perguntando alguma coisa. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre cozinhas. Quem vai estar comigo, eu vou apresentar novamente para quem é a primeira vez está entrando na nossa live, é a Carol. A Carol, que é minha colega arquiteta, minha amiga da Traz Arquitetura. A Neide Braga, que é paisagista, minha amiga também. A Camila Felipelli, que ela é personal organizer. A Reni, ela faz parte do nosso grupo, só que a Reni, nos últimos temas que nós estivemos desenvolvendo, ela não viu como ela poderia contribuir na live. Então, assim, a gente tem uma postura muito aberta no grupo. Se a pessoa não se sentir à vontade ou vê que não tem algum conteúdo para passar, ela acaba não participando, tá bom? O que a gente quer passar para vocês são conteúdos relevantes. Não adianta a gente virar aqui e falar uma meia dúzia de abobrinha para aparecer a cara, porque não é esse nosso objetivo. Então a Reni não está presente hoje por esse motivo, tá bom? E isso pode acontecer com qualquer outro tema que a gente venha falar, tá? A ideia é trazer conteúdo para vocês e que vocês fiquem à vontade, que vocês se sintam satisfeitos, que vocês mandem as dúvidas de vocês, tá bom? E aliás, hoje a gente vai responder algumas dúvidas, tá? Então vamos começar? Eu vou chamar a Carol para a gente começar a parte de arquitetura e de decoração, para depois a gente ir para a parte da Neide, depois a gente vai falar com a Camila, que é a parte de organização da cozinha. Combinado? Vou chamar aqui a Carol, então, para dividir a tela comigo. Pessoal, super bem-vindo, hein? Tô vendo tanta gente entrar aqui. Obrigada por estarem aqui com a gente. Vamos lá, Carol. E aí, Olá. Carol, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tá bom. E aí, quer que eu comece? Pode ser. Vamos falar sobre cozinha. Já tem umas dúvidas aqui. Legal. Aí depois eu te falo também. Pode Beleza. começar. Então tá bom. Bom, gente, eu vou começar com um ponto bem assim teórico que, né, nós arquitetos falamos, né, quando a gente faz um conceito de projeto, né, de cozinha, que é um termo que a gente chama, que se chama triangulação, é o método da triangulação. Uma cozinha que funciona bem, ela tem esse desenho triangular. Se você parar para pensar, você falar, mas nossa, cozinha triangular, o que significa isso, né? Na verdade, não é que ela é triangular. O método dela de funcionar é uma circulação que ela forma um triângulo. Então, eu vou tentar explicar verbalmente aqui para vocês, mas depois eu vou também colocar isso em forma de post no Instagram. Então, depois vocês entrem no nosso perfil, curtam a página de todas as para vocês verem os posts que a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai fazendo as lives, tá? Quando a gente está numa cozinha, o que a gente faz? A gente prepara os alimentos, a gente armazena os alimentos e a gente faz a lavagem dos alimentos. Então, a gente falou de quantos itens aqui? 3 itens, certo? A triangulação vem desses 3 itens. Então, quando a gente lava, quando a gente cozinha ou prepara, ou quando a gente prepara ou cozinha, né? Tipo, cada uma tem uma ordem aí. Então, a cozinha ela funciona bem dessa forma. Então, quando a gente prepara um alimento, onde é que a gente prepara? A gente prepara ou num fogão, ou a gente prepara numa bancada, ou a gente prepara num forno, vamos dizer assim, está cozinhando, né? Então, esses elementos, eles ficam num ponto da cozinha. A gente lava aonde? Numa cuba, certo? Quando a gente lava numa cuba, a gente tem que estar num outro ponto. E quando a gente armazena ou numa geladeira, ou num freezer, ou no armário. Então, ele vai estar num outro ponto. Ele fazendo esta triangulação, significa que você vai ter
eles situados em forma de triângulo, faz com que você tenha uma otimização no processo da preparação dos alimentos. Se você coloca eles de uma forma linear, a preparação, a cocção e a lavagem, ai, show, Carol! É isso aí. Isso aí, perfeito. Quando você faz isso, se você faz de uma forma linear, você perde tempo para você correr numa geladeira, pegar uma coisa e levar para a bancada. Você entendeu? Isso falando de uma forma bem genérica, tá? Mas, se você, por exemplo, tem uma cozinha quadrada e faz isso em extremos, fica um preparo cansativo. Então, olhem, percebam, no ambiente de vocês, na casa de vocês, no caso específico da cozinha de vocês, como é que está situada a tua geladeira, teu armário, né, o teu forno e a tua bancada para você cortar um alimento para você preparar, né? Oi, Elza! Bem-vinda, querida! Então, acho que essa é a primeira coisa para ser analisada, né, Carol? Depois, a Carol depois ela vai também entrar com mais algumas coisas que são bem legais, mas assim, alguns toques que vocês depois podem fazer, que vocês podem dar mais para a parte estética da cozinha e que de alguma forma elas trazem uma consequência funcional, tá? Então, por exemplo, se você olha para a parede da sua cozinha, por exemplo, vê um azulejo que você não gosta, é possível você fazer uma pintura epóxi, né, Carol? Então a gente tem que chamar um pintor, porque é uma pintura um pouco mais complexa. Você pode colocar, não só trocar cerâmica, que é uma coisa muito impactante agora nesse momento, mas você pode, por exemplo, fazer uma determinada superfície, você pode mandar aplicar um vidro, né? Lógico, o vidro tem que ser específico, tem que ser feito com um fornecedor que vai te falar em relação a calor e tudo mais. Então, assim, cozinha tem pontos muito complexos. Então, a gente vai falar de toques, mas que podem ser pensados e verificados. Então, vocês vão precisar de ajuda de um profissional para isso, tá? Vocês podem pensar, por exemplo, tua geladeira não está muito legal, você pode pensar em adesivar a tua geladeira, colocar uma cor bacana, uma cor transada, né, Carol? Fica uma coisa bacana. Uma coisa que eu costumo fazer muito na minha cozinha, que eu gosto muito, é assim, colocar pó em vidros que eu gosto. Por exemplo, eu compro uma geleia com um pote grande, eu costumo colocar cereal nos potes, temperos, e deixar tudo isso exposto. Então você monta uma decoração muito legal na tua casa. Uma coisa que eu adoro são aqueles vidros de molho de tomate grandes. Eu também coloco coisas lá dentro, de repente um açúcar, um milho de pipoca, e deixo tudo exposto. Né? Aqui eu tenho, a minha cozinha, eu tenho algumas coisas, hoje em dia eu tenho umas coisas bem lúdicas, né? Porque tem um filho aqui. Mas assim, uma decoração um pouco infantil, que ele tem que fazer parte da casa também. Mas assim, você pode criar decoração com os utensílios da tua cozinha, porque hoje também os utensílios são muito bonitos, né? Tem muita coisa bacana, você pode deixar uma batedeira exposta, enfim, tem cafeteira, tem muita coisa legal. E se você, por exemplo, pensar em falar, eu quero, sei lá, pensar numa marcenaria, mas eu não quero gastar muito, você pode pensar numa marcenaria mais compacta e você apostar muito em nichos para colocar decoração. Então, por exemplo, aqui na minha cozinha, gente, eu vou mostrar para vocês, mas não reparem, tá? Casa de arquiteto não é showroom, mas dizem que é bonitinho. Eu tenho umas fotos oficiais aqui, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Para ficar uma live um pouco mais prática. Ó, essa aqui é a minha cozinha, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, olha isso aqui, é coisa de criança, né? Mas o que eu posso fazer? Tem que deixar. Mas assim, se você apostar em alguns nichos, colocar, por exemplo, um saleiro, colocar garrafas, tá vendo? Tem algumas coisas aqui que não são muito legais, mas assim, são coisas que você pode deixar para pôr vidro. Eu, antes de ter meu filho, eu tinha vidro aqui com milho de pipoca, arroz, macarrão, eu colocava muito aqui, né? Então, assim, dá para explorar isso. Eu tenho a minha cozinha é uma cozinha compacta, mas você tem como explorar isso, tipo, ter um nicho com livro de receitas e tudo mais. Eu não sei se dá para ver direito, tá? Dá para ver, Carol? Sim, dá sim. Então assim, tem como explorar isso. Então, olha, eu vou louça lavada mais limpa, ó. Mas, por exemplo, ó, os utensílios pendurados, tá vendo? Então, quer dizer, dá para fazer uma coisa legal e prática, né? E prática. Uhum.
Tem pessoas que falam, não gosto que pega pó, não gosto que, sei lá, enfim, tem várias opiniões, mas assim, é, eu gosto bastante, eu tô sempre, enfim, tô sempre limpando, tô sempre usando também, então é uma coisa que eu gosto bastante, assim, eu acho que fica bem interessante, É. né? E voltando um pouquinho falando assim, se você já quiser responder, quando tem Ah, criança em casa, tem alguma recomendação de segurança na cozinha? uhum. Então, as recomendações, basicamente, a gente tem que evitar que a criança se aproxime de elementos cortantes ou perfurantes, né? E principalmente coisas que têm muita caloria ou até parte que envolve eletricidade, né? O que eu faço? Eu tento colocar protetor de tomada, né, nas tomadinhas. É, Quando eu estou cozinhando, o que eu faço? Eu raramente cozinho na boca da frente do fogão. Porque meu filho já tem 3 anos, mas ele já passou de 1 metro, assim, de velho. Então, eu cozinho sempre nas bocas do fundo do fogão, para não ter perigo nenhum dele colocar a mão e se queimar. Quando é forno, o meu forno é baixo, não é forno alto. Eu sempre falo para ele, filho, o forno tá quente. O meu forno ele é bem blindado, assim, ele fica morno, mas mesmo assim, é para ele aprender que forno ligado não se chega perto, né? E facas, tudo aquilo que eu tenho de cortante ou perfurante, eu tenho dentro de gaveta e tem umas travas específicas para gaveta que eu vou mostrar para vocês, ó. Isso é super legal, eu vou mostrar para vocês. Porque meu filho já abre gaveta, pega panela, ele faz instrumento musical com as panelas, mas ó, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, essa aqui é minha gaveta. Ela tem uma trava aqui, tá? Vocês conseguem ver? Essa trava você aperta e abre, ó. Ah, Tá vendo? legal. Então, ela Interessante. tem tem faca, tem um monte de coisa aqui, né? Aqui tem as Uhum. colherinhas dele e tudo. Mas o que eu faço? Isso aqui eu fecho. Quando eu Se abro, ele puxar, já não tá abre. quase descobrindo, mas eu apertar aqui, ó, ela abre, tá Aham. vendo? Uhum. Então, ela esteticamente, você não vê nada. Tem umas que você fecha por fora. Essa aqui não, é por dentro, tá vendo? Então, ele não abre. Uhum. Então, eu faço isso. E eu deixo tudo Legal. pro fundo, né? Então, assim, o que eu diria? Manter as crianças longe de elementos cortantes, perfurantes, né? Uhum. E calor, eletricidade, que eu acho que é o mais, assim, que são super importantes, Ô, Cris, e né? essa trava, Oi. o marceneiro já coloca ou você compra depois em algum lugar? Então, Oi, opa, Flávia. desculpa, eu travei aqui que eu conectei meu carregador. Então, essa trava você compra naquelas lojas tipo Multicoisas, Pega e Faça. Uhum. Eles vendem, tá? Tem essa opção que eu gosto mais, porque eles demoram mais para descobrir. E aí você compra nessas lojas. E tem essas que são por fora, que aí eles vão descobrir mais rápido, né? Uhum. Mas assim, o marceneiro acho que pode até colocar para você depois. Mas ela é super fácil. Se você já tem uma marcenaria feita, Já você com... pode colocar tranquilamente. Ela é parafusadinha por dentro, é super tranquilo de instalar, Legal. né? E, Então acho que Cris, é isso. legal. Tem coisas que perguntam também que é sobre o piso, né? Ah, como que eu posso fazer um piso novo na cozinha? Quero, né, quero reformar e tal, mas não quero quebrar, não quero gastar muito. Aí tem algumas Uhum. opções, mas precisa. Eu acho que a mais simples é o cimento queimado, né? Quando a gente aplica só uma nata ali de cimento queimado com outros produtos e que a gente consegue, porque é o mais fininho. Então eu não tenho tanto problema assim se eu tenho, né, do corredor para a cozinha, eu tenho a baguete, eu tenho a soleira. Então eu preciso tomar Aham. cuidado com essa medida para o piso não ficar acima, né? Então, normalmente, a maioria Isso. das vezes eu tenho que quebrar por causa dessa medida, dessa espessura que tem o piso que eu vou colocar em cima. Então, e mesmo o cimento queimado, ele tem ali uns 3, 4 milímetros que precisa ver se tem também essa espessura
para a água depois, quando você jogar água, alguma coisa assim, não vazar para o corredor, né? Sim, exatamente. A Neide falou, Elza, tem pergunta sua aqui, né? Eu já vou responder, Elza, a gente já vai olhar aqui. Eu só É, eu queria já anotei aqui. complementar, Carol. Você anotou? Ah, beleza. Uhum. Eu só queria complementar o que você falou, Carol, que uma coisa que pode ser feita, a gente fez até uma vez num projeto de uma cozinha, foi exatamente isso. A cliente não queria quebrar, ia ser uma, assim, uma logística terrível. Então a gente comprou um porcelanato, aqueles super Mais finos, tipo fininho. de 2, 3 milímetros, e instalamos. Só que a gente Uhum. tinha problema com a questão da soleira. O que a gente fez? A gente fez um trabalho de assentamento de uma soleira nova. Isso. A gente fez uma soleira nova, cobrindo, né, a soleira antiga. E aí nós mandamos cortar a porta. Quer Uhum. dizer, é muito melhor do que você demolir todo o piso, você chama o marceneiro, corta a porta, refaz aquela parte. É muito melhor do que você arrancar um monte de coisa. Então, assim, você vai ter um trabalho? Vai. Mas assim, vale bem a pena. E aí É. também tem É uma só coisa, tomar né? Quando cuidado você. pro degrau não ficar muito alto e não ficar tropeçando, né? Isso, exatamente. E o que eu ia falar? É... Ah, esqueci agora, mas depois eu lembro, eu falo. Mas é Tá bom. realmente, é melhor você fazer aí. Ah, quando você remove o piso, o original, você tira a impermeabilização. E Tem que áreas fazer. molhadas precisam de impermeabilização, né? Uhum. Então, se você também assentar por cima, você conseguir, ou pela solução do concreto, ou de um piso autonivelante, você consegue atingir um resultado legal, desde que o Uhum. cliente gosta, né, goste do efeito final. Então, assim, é tranquilo, você consegue fazer e dá tudo certo. Tem É. que ter esses detalhes que precisam ser vistos, né, para ter uma solução 100% ok, né? Uhum. Aí Carol, tem eu não aqui vi a uma pergunta pergunta, da Elza. Ah, ó. Deixa eu só ver. Ó. Tem televisão na cozinha, fica legal? Fica. Eu acho que depende muito do que o cliente quer, se ele gosta de ver TV na cozinha ou não. E pensar num lugar uhum. que fique funcional, né? Que você consiga ver, não fique perto do fogão, não fique, né, não fique espirrando água, enfim. É. E, e aí o que é legal também, que eu fiz num projeto agora, que eles tinham TV, as pessoas hoje em dia querem muito integrar a sala, né? Então eles tinham TV na cozinha e tinham TV na sala. E aí eles vão Hum, tirar agora a TV da cozinha, porque a gente integrou tudo. E o lugar que a gente colocou a mesa fica, né, tem a mesa da cozinha e tem a mesa da sala. Então o lugar que a gente uhum. colocou ali a mesa da cozinha dá para ver a TV. Então ficou, né, um espaço grandão assim que eles conseguem enxergar a TV dali, cozinhando Uhum. também e fazendo as refeições também. Legal. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu tenho a mesma opinião que a sua mesmo. Eu acho que tem que estar numa localização estratégica para todo mundo conseguir ver, né? Senão a Uhum. gente tenta trabalhar um suporte articulado, alguma coisa assim. Mas o ideal é que ela fique fixa num lugar, principalmente falando de cozinha, né? É. E a pessoa realmente tem que querer, né? Tem que Gostar do. analisar, acho que o conjunto inteiro da casa, é isso. Uhum. Mas basta a pessoa querer e ela ter um tamanho compatível com o porte da cozinha, né? Não adianta, você não pode ter uma TV enorme numa cozinha mais compacta. A gente tem que pegar uma coisa menorzinha, né? Uhum. Sim. Né? Ah, Carol, a Elsa fez uma pergunta aqui. Vamos aproveitar que está na tela, a gente já pergunta Sim. para ela. Peraí, nossa, que meu suporte aqui Se quase deixo voou. espaço para colocar uma geladeira e coloco uma porta mais perto da onde? Complementando a pergunta feita. Peraí, Ah, então é porque vamos ela ver tinha aqui. feito, peraí. Como pensar nas portas? Se tenho porta da sala para o corredor para otimizar o espaço. Eu Hum. acho que a melhor forma é porta de correr, né? Para A princípio, otimizar. sim. É sempre melhor a gente olhar a planta para poder entender bem, né, Porque às Elza? vezes também Mas não dá para colocar porta de correr, dependendo de como for o espaço, né? isso, às vezes pro lado, tanto do lado de dentro da cozinha, às vezes você não tem parede o suficiente para continuar com a porta, e do lado Aham. de fora a mesma coisa. Então você tem que ter uma largura mínima de porta, enfim,
cozinha, você não pode ter uma porta de 60 centímetros, tem que ter uma porta no mínimo de 70, eu diria até 80, né? Uhum. E, e, e assim, você tem que ter que ver direitinho como é que isso vai se dar. A gente tem que sempre analisar o conjunto, né? Aonde aquela porta vai dar, que nem você comentou aqui, né? Se deixa espaço para colocar uma geladeira e coloca uma porta mais perto de onde? É um pouco vaga a pergunta, né? Eu não consegui entender Teria que direito. olhar o espaço, olhar a planta, como que é lá, Exatamente. para Mas ver. assim, aproveitando até o gancho dessa tua pergunta de porta, normalmente, assim, analisando num contexto geral, é sempre importante que a porta da cozinha ela fique próximo da entrada do apartamento. Isso é uma regra básica, porque você entra com compras, você já vai logo para a cozinha, para uma despensa para colocar as coisas. Então, isso é importantíssimo, isso é via de regra mesmo. Então, assim, não sei se é bem isso que você está perguntando, mas isso é uma coisa legal para colocar aqui na live para as pessoas saberem, né? Uhum. Ah, aqui tem outra. Qualquer Qual... coisa, Elza, manda a planta para a gente te ajuda. É. Né, Carol? Uhum. Qual o Desculpa. melhor lugar para esconder os lixos da cozinha? Posso... Então, tem Tá. aqueles lixos de inox, que eles podem ser embutidos na própria pedra. Então, quando a pessoa, a- o marmorista está fazendo a pedra, aí você já pede para ele deixar o espaço ali certinho, né, o diâmetro certo Uhum. da furação para embutir a lixeira ali. E também dá para embutir na marcenaria, né, que é legal esconder também na marcenaria. Então Isso. você pode colocar uma gaveta e aí coloca umas Uhum. lixeiras dentro dessa gaveta. Tem umas até que já são meio prontas assim para esse tipo de coisa. Eu até salvei umas Isso. aqui, eu vou tentar mostrar, quer ver? Ah, legal. Ó, tem essa aqui que é de embutir Uhum. na pia. Tem Elas essa não aqui têm um que é. porte, elas não têm um porte muito grande, mas para um lixo imediato é legal. Esses que ficam em cima de pia, que às vezes as pessoas gostam, mas esses você que Uhum. embutido, esse é legal, né? E aí também dá para separar o lixo orgânico do lixo reciclável, né? Aqui também, Uhum. dentro do armário, tá vendo uma gaveta. Legal. E uma outra opção também que eu tinha visto, que eu acho que é legal de falar, são essas composteiras que estão saindo elétricas, né? Que você pode também usar para o lixo orgânico. Bacana, Então, bacana. e tem para cozinha, né? Tem várias opções. Agora que estão saindo, elas têm um preço menos acessível agora no mercado, mas eu acho que mais para frente vai ficar melhor, assim, vão ter mais opções também. Eu Ah, acho que com é um item para se certeza. pensar mais para frente, mesmo a gente, né, os arquitetos, para a gente começar a pensar, a deixar um espaço para isso, né? Com certeza. Com certeza. Que legal, Carol. E aqui uma pergunta do Renato: cozinha precisa de ar condicionado? Posso? Olha, é assim, eu vou. Se... Quer falar, Carol? Ai, desculpa, quer falar? Imagina, pode ser. Posso responder. Eu acho que assim, se for uma É, vontade do cliente, sim, né? Até mesmo porque se a pessoa ela cozinha muito, com frequência, né, usa muito forno, a cozinha fica realmente quente, né? Então, em dias mais quentes, eu acho que é válido colocar. sim. Também tem a questão de que as coisas, as salas, elas estão, né, estão ficando integradas, então, com a cozinha. Então, você acaba Sim. utilizando um ar-condicionado mais potente, né, para pegar a área toda, né? Então, acaba pegando a Isso, cozinha e a sala de uma vez só. E exatamente. aí, claro que aí precisa ver também todas as questões técnicas para ver se é possível colocar o ar-condicionado, se for um apartamento, ver a carga elétrica, se for casa também, né? Se tiver a carga elétrica suficiente para aguentar o ar-condicionado, né? Sim, Mais exatamente. máquinas. Inclusive porque É, construtoras, não é comum colocar ar-condicionado na cozinha. Então, não tem. A construtora não faz, geralmente, ponto de ar-condicionado em cozinha. Então, é importante verificar se for uma cozinha separada. É importante, acho que, verificar
se tem essa carga mesmo para colocar os pontos que você precisa, né? Exatamente. Ver direitinho e fazer essa conta. Isso aí tem que ter, né, uma junção aí de, né, do profissional que está fazendo o projeto junto com os técnicos eletricistas. Enfim, é uma composição de obra, né, Carol? Um engenheiro eletricista para fazer o cálculo também, se for preciso. Sim, para rever a carga, né, do quadro, né? Uhum. Legal. E aqui, como montar uma cozinha com pouco espaço? Quer responder essa? Acho que pode ser, né? Pode? Então, eu acho que a gente tem que seguir daquele princípio, né? Desse método da triangulação que a gente comentou. Por incrível que pareça, as cozinhas compactas, às vezes elas são mais fáceis de serem projetadas do que uma cozinha muito grande, né? Ao contrário de que muitas pessoas pensam. Porque se você tiver o mínimo de espaço para ter o espaço para armazenar, para você cozinhar e para você fazer a lavagem do alimento, você consegue atingir essas necessidades e ter uma cozinha bem produtiva para você, inclusive, não só esquentar uma comida, mas para você cozinhar mesmo. A minha cozinha mesmo aqui, ela é uma cozinha compacta, ela tem como eu comentei com vocês, ela tem os itens lavagem, armazenamento e cocção, mas de forma linear, ela não é triangular, mas eu tenho uma bancada na minha frente de preparo que ela é essencial. Então, ela deixa a minha cozinha extremamente produtiva, vamos dizer assim. Eu consigo desenvolver bastante tudo que eu preciso. Eu cozinho em Uhum. casa, porque eu gosto muito. Então, assim, você conseguindo fazer esse funcionamento dessas três atividades, você consegue fazer uma cozinha Isso, bacana com funcional. espaço compacto. Isso, Uhum. É. Eu né? acho que é ir planejando, né? Eu acho que quanto menor o espaço, mais planejado tem que ser. Então, Sim, independente se for um apartamento, uma casa, ou só a cozinha. E fazer um projeto detalhado, né? Pensando no que o cliente precisa guardar, então as coisas que ele tem, né, a demanda ali, o que precisa guardar, o que precisa, né, deixar, o que tem de eletrodoméstico, enfim. E sim. fazer esse projeto mesmo bem encaixadinho com todas as medidas certinhas para ficar bem funcional. Exatamente. É. Legal. Inclusive para rodo, vassoura, essas coisas que eu acho que as pessoas esquecem bastante disso, né? Verdade. Inclusive aqui no meu apartamento mesmo, quando eu cheguei, a cozinha aqui já estava pronta, né? A gente não mudou em mais nada. E aí fica, Uhum. né? O rodo fica tipo espalhado lá na área de serviço. A gente coloca num ganchinho lá, mas é uma coisa que vassoura, rodo, escada, aspirador, são coisas que a gente às vezes vai colocando nos lugares e nunca tem um espacinho reservado É para isso, né? verdade. Então eu sempre penso também nesses para guardar essas coisas que não é legal ficar aparente, mostrando, e ainda mais em espaços pequenos. Exatamente. Isso é uma coisa bem legal, né? Aqui no meu Uhum, apartamento, eu tenho uma despensa que ela é bem compacta, mas eu tenho, assim, do lado, uma caixa com todos os dispensers as variações, né, de aspirador, aquele das pontas do aspirador, tudo dentro de uma caixa, o aspirador do lado. E do uhum. lado de tudo isso eu tenho a parte das vassouras, quer dizer, eu tenho um item de cada, mas eles ficaram bem organizados. E é o que você falou, tendo em vista esse planejamento da, do que você tem, né, do que você realmente precisa e versus o espaço que você tem, né? Então Uhum. você consegue ter essas prioridades e aí você consegue colocar no papel essas necessidades de forma gráfica, que é o projeto, né? Uhum. A Elaine. Oi, Elan. Beijo. É minha prima, Carol. Oi. Ah, que Ela legal. adorou a ideia Gostei. das lixeiras. Obrigada, Uhum. prima. Bom que você está aqui, viu? Pessoal, obrigado, viu? Tem várias pessoas entrando. Eu estou concentrada aqui no assunto, mas também estou enxergando. Queria agradecer a presença de vocês, viu?
Então tá, eu acho que é É isso. isso aí. Vamos É isso passar aí, para as né? meninas, Vamos né? lá. Uhum. Vamos lá. Então tá, Carol, obrigada, obrigada, gente. viu? Beijo. Qualquer dúvida vocês mandam aqui no direct da Amado ou no meu. Tá bom? Beleza. Beijo. Carol é traz.arquitetura, né, Carol? Isso. Então tá bom. Beijo, Carol. Até. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Vamos lá. Agora vamos às dicas da Neide. Pessoal, enquanto a Neide está entrando, eu queria falar para vocês que a nossa promoção, o nosso presente para vocês ainda está valendo até dia 20 para vocês contarem para a gente o que foi legal da quarentena para vocês, o que vocês conseguiram fazer, que vocês se surpreenderam de forma positiva. Contem para a gente, tá, o que vocês fizeram e que a melhor resposta vai ganhar essa consultoria das 5, do chá das 5. Né, Neide? Isso aí. Tudo bem, Cris? Boa Tudo, e tarde. você? Tudo jóia, pessoal. Às vezes eu citei o nome de várias pessoas, algumas eu não citei, mas sejam todos muito bem-vindos. Às vezes a gente não consegue ver todo mundo, né? É Passa meio verdade. rápido os nomes aí. Isso aí. Então, legal. Você e a Carol comentaram dessa coisa de pensar antes, né? Agora, uma das últimas coisas que vocês falaram, é sempre o planejamento antes, né? E É. incluir. Você que é uma pessoa que gosta de plantas, não esquecer de incluir ou prateleira, ou nicho, né? Ou um espaço no chão para você ter as suas plantas. E aí eu vou comentar o que dá para ter e quais as condições de iluminação, né? E o que é legal de ter. Então, assim, claro que isso tudo vai depender de olhar pessoalmente, né, para ver as condições, mas você pode ter alguns apartamentos mais compactos em que a iluminação, que é junto com a área de serviço, né? E às vezes você não tem aquela claridade Aham. tão exposta. E você tem outras condições de iluminação boas também, que às vezes a cozinha é muito clara, você tem um espaço mais avançado, mas é sempre legal fazer esse planejamento antes, pensar antes onde você vai localizar as suas plantas, né? Que espaço você vai Legal. ter. Aí, Uhum. feito isso, a gente vai pensar então naquela claridade, por exemplo, se você quiser ter horta, porque geralmente a horta combina perto, né? Se você vai cozinhar, você ter ervas aromáticas perto. Uhum. Então, só que assim, para ter ervas e hortaliças e, enfim, os temperinhos, você vai precisar da claridade e da luz, assim, de preferência luz solar. Então, uma janela que dê para ter essa prateleira perto da janela, mesmo às vezes você tenha uma areazinha de serviço, e que nessa área de serviço é que está a janela, vamos supor, que está a Uhum. claridade. Então, você pode ter ali próximo se não, lógico, atrapalhar o que você vai colocar nessa área de serviço, mas você pode ter ali próximo essa prateleira, para você ter as Legal. hortaliças, porque elas vão depender dessa claridade, né? É. Então é Só importante lembrando, falar, né, Neide, que então não é claridade, é sol. Elas precisam de sol, não é isso? É sol então, mesmo, né? justamente, a luz do sol é diferente da claridade, É, mas existem algumas plantas que se adaptam a essa claridade. tá. Então, o que Uhum. a gente precisa fazer é pensar nisso. Se você tiver claridade, não que você não possa ter horta no apartamento, porque às vezes o teu apartamento é pequeno, mas você tem uma sacadinha, você tem um outro ambiente da casa que dá para você ter a hortaliça, Uhum. tá? Os temperos. Não é que você não pode ter. Se você não tiver na cozinha, você pode ter em outro ambiente. É. Eu tenho Agora, na se minha você. varanda, por exemplo. Exato. E depois, uma hora, a gente vai fazer uma live só de varandas, né, Cris? É, muito Só de legal. sacadas e tal, né? Ambiente integrado, enfim. A gente vai falar disso, vai falar de projeto, enfim. Mas Uhum. vamos voltando aí para a cozinha, né? Que é o nosso tema de hoje. Então, se você quiser ter Uhum. essas ervas na cozinha, você vai precisar ter claridade. E aí, uma Legal. coisa que é interessante, olha, eu trouxe as minhas fotinhas aqui de sempre, né? Aham. Então, vou colocar mais para aqui para pertinho. Ó,
Esse aqui eu fiz para uma cliente, tá vendo? Ó, vários vasinhos, Ai, então que você pode graça. brincar com várias estruturas de vasinhos, né? E aí uma coisa, aqui está separado. Eu particularmente gosto dessa coisa de ter as ervas, os temperinhos separados, porque, por exemplo, manjericão, hortelã e alecrim, eles ramificam muito e crescem muito, eles viram arbustinhos, né? Uhum. E aí, se ele tiver junto com salsinha, com cebolinha, com tomilho, com orégano, por exemplo, que são de folhinhas mais delicadinhas, mais fininhas, ele vai tomar esse espaço. Então, o ideal é, Entendi. eu particularmente gosto de vasos separados, mas não vasos muito, muito, muito pequenininhos. É legal você ter um Entendi. vaso, aí vamos supor, de 15, de 10 a 15 centímetros de boca, porque Aham. aí você vai ter mais espaço ali para suas hortaliças se desenvolverem, Entendi. tá? Então, isso é uma coisa, de preferência plantar separado. Mas se você quiser pôr em jardineira, também não tem problema. Pode colocar várias numa única jardineira, cuidando para que essas três espécies, hortelã, manjericão e alecrim, fiquem. Pode até ficar na mesma jardineira, mas dentro de um vaso de plástico, sabe? Você enterra Tá. ele. Porque aí Legal. você contém um pouco aquela raiz para não atrapalhar as outras hortaliças ou ervas ou temperos que você tenha por ali, Legal. tá? Essa é a Legal. primeira dica. A Ótimo. segunda é assim, evitar, sabe folhinha, já viu plantinha, folhinha que é meio peludinha assim? Aham. Ela é meio pilosinha? Então essa não é legal para ter na cozinha. Hum. Porque cozinha geralmente é um ambiente um pouquinho mais oleoso, né? Você vai cozinhar, então aquela fumaça e vai tendo um pouquinho de gordura. Então essas plantinhas que tem mais pelinho também não são muito legais de ter na cozinha, Tá. tá? Cita um exemplo pra gente, Neide, de uma planta assim. O que me vem Mas, por assim. exemplo, uma É. violeta. Sabe, Ah, violeta? Se você pôr sim. a mão nela, ela tem essa. Se você deixar numa janela meio longe, assim, mais. E menos. Porque a violeta, geralmente, ela gosta de um ambiente um pouquinho mais fresquinho. Então, ela é ideal para áreas de banheiro ou de uma sala, perto de um Legal. ambiente mais fresquinho. Mas na cozinha já não é tão legal. A não ser que tua Tá. cozinha seja tão ampla que você consiga deixar ela num lugar muito distante, assim, Tá, da legal. parte Legal, ó. quente, Entendi. Que bacana. tá? Agora, Aham. outras plantas legais de ter, então, assim, aí vamos supor que você, então, não tem nem a sacada, nem os, né, e não dá para você ter a hortaliça, você acabou de ver, então dá para ter outras plantinhas. Ah, deixa eu só falar mais uma coisa em relação a ter planta na cozinha, com relação a ervas e hortaliças. O que que acontece? Como geralmente esse ambiente ele vai ser menor, não é um quintal, não é uma sacada que você pode ter num vaso maior, Aham. o que que vai acontecer? Essas hortaliças, elas vão durar, elas têm um tempo mais ou menos ali de durabilidade. Então, depois Uhum. desse tempo, ela já não fica tão bonita. Tá. Então, o ideal é assim, você já saber disso, porque geralmente ervas e hortaliças é um jardim dinâmico, para você comer, para você fazer sua Sim. comida, temperar, né? Muito Então, legal. ela vai ter um ciclo ali de 15, 20 dias no máximo, que ela vai estar mais viçosa. Aham. Depois desse período é normal, ela não vai estar tão bonita, porque a Tá. condição ali não é para isso, Uhum. tá? E é para você Entendi. comer. Se você tem hortaliça e temperinhos na cozinha, provavelmente é porque você gosta de até uma alface, tem potinhos, né? É uma coisa é mais dinâmica para você usar ali para o seu dia a dia. E aí o que vai acontecer? Usou aquela, Uhum. compra outra e repõe. E Perfeito. é até legal, assim, é, abordar só um assunto assim da gente ter esse tempo para curtir isso, sabe? Para É curtir cuidar legal. das plantinhas. Hoje eu estava vendo uma, um tutorial de uma pessoa bem querida mostrando a cozinha lá de um chefe de cozinha. E ele comentou isso, que quando ele cuida das plantas em alguns dias da semana, e quando ele tem que fazer isso, ele acorda meia hora mais cedo. Ai, que Ou legal. a pessoa também pode fazer isso meia hora depois. Mas é tão gostoso, tira aquele momento para você fazer aquilo, É sabe? muito bacana, né? É uma terapia, é muito gostoso. Então, acho que É, é inserir isso na vida da gente, né? A gente é, não quer né, chegar a tirar férias, ir para a praia. Você pode fazer isso meia hora todo dia. é verdade. Você sabe uma coisa? Eu vou contar rapidinho o que eu fiz aqui. Uma coisa que eu gosto muito é pegar. A gente usa muito manjericão e alho poró aqui em casa, né? Que E é legal. o manjericão anão, o pequenininho, né? Então, sempre quando tá acabando o meu pé,
eu tiro um ramo bem gordinho dele, assim, bem espesso e coloco na água. Deixo criar a raiz e faço um pé novo. E o meu alho poró, eu fiz a mesma coisa pela primeira vez. Eu comprei um talo grande e sobrou só um talinho, assim, ele tá, ele tá enorme. Agora eu não vou pegar porque a gente vai perder tempo com isso, mas ele tá enorme. Eu tô brincando com os temperos em casa. Que os meus favoritos, na verdade, são os temperos, os verdinhos, né? Que eu adoro. Então, é isso aí, é ótimo. É uma coisa tão assim que você se desliga naquele momento que você está concentrado ali na planta, no tempero, né? Tem uma troca de É uma energia ali que a gente é delícia. feito dos mesmos fluidos, né? Eu já comentei isso numa outra live, enfim, depois a gente É. volta a falar nisso. Mas eu queria dar dicas de outras plantinhas, Cris. Então, Uhum. assim, a gente falou bastante de erva, tem muita coisa para a gente falar disso, né? Mas, por exemplo, aí vamos supor que você quer ter um verde na sua cozinha. Então, você não tem como ter as hortaliças, mas você quer ter um verde. Dá para ter. Se você não tem essa claridade tão grande, você pode ter outra, ou melhor, se você não tem essa luz direta do sol, você pode ter a claridade. Isso é Legal. importante na hora de fazer o projeto, né, da cozinha, o Uhum. design, pensar em deixar as prateleiras ou esses nichos em lugares que possam pegar uma boa claridade, Legal. né? Então, sempre pensar nesse aspecto. E aí, olha, tem várias plantinhas que dá para você ter penduradinhas, Uhum. né? Tem a ceropédia, que é uma plantinha, olha que fofa. Eu vou mostrar aqui pertinho, ó. Ela tem formatinho de coração e ela fica, dá para pendurar. Dá para ver daqui? Ó, tá vendo? Ah, Parece um tá. coraçãozinho. Que legal. Seropédia, ela chama? Ceropédia, é. Como Depois é eu vou que... fazer, eu vou colocar eu No vou fazer um post? post lá na minha página, no Instagram, Tá. @LadyBraga_paisagismo. Eu vou fazer e vou Beleza. colocar lá tudo direitinho, tá bom? Tá ótimo. Depois eu vou Olha que repassar também as nossas redes e aí as pessoas entram. Legal. Isso. Aí olha que bacana, essa plantinha aqui é uma bromélia que tem gente que pensa que é praga, porque ela dá no tronco das árvores, mas ela Ah, só se encosta, ela é uma bromelinha, que é uma graça. tilândsia. E aí dá para você ter tanto em vasinho quanto num próprio tronco. Você pode pendurar ela e colocar. Ela não, ela é uma planta básica, 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 pouco exigente com relação à água. Então, para aquelas pessoas que às vezes esquecem de plantar ou falam, ai, mas eu não, eu deixo minhas plantas morrerem e tal. A água sempre vai precisar, mas ela pede pouquíssima água. Que Então, se você legal. só der umas borrifadinhas assim de longe, ela já fica de boa, entendeu? Aham, que Então, fica bacana. tranquilo. Suculenta também dá para ter. Aham. Então, Só para quem evitar tem que tem esse. os pelinhos lá que você falou, né? Exatamente. Então, com folhas mais lisinhas, assim, mais serosinhas. Essa aqui, por exemplo, é uma peperômia. Então, também dá Legal. para, tá? Bacana. Aí, samambaia também eu acho super legal. Vamos supor que você tem uma cozinha um pouquinho mais ampla. Aí, o que você pode fazer? Ó, usar desses pedestais aqui, fica super legal na cozinha. Dá um Legal. frescor, então é muito bacana. E prateleirinhas que você pode usar para ter tempero ou de madeira, enfim, aí vai depender da sua concepção com o seu design, né? Fala aí com a Cris, com a Uhum. Carol, que elas vão te ajudar. Mas, né, mas a prateleira, como você conceber, você pode ter lá os seus vasinhos com Opa. temperinhos ou com a planta pendurada também, né? Com essa ceropédia que a gente acabou de falar. Legal. Então também dá para ter, tá? Então são algumas sugestões aí para ter uma Que show, cozinha Neide. verdinha e com um pouco trabalho, né? Muito Só legal. quem é mais exigente com água são as hortaliças, as ervas, elas precisam de água todo dia. Mas essas demais aqui que eu mostrei, tudo é de pouca água, uma vez por semana, 2 vezes por semana, Que super bacana. tranquilo, Muito legal. tá Ai, que bom? ótimo. Eu vou fazer uma pergunta rapidinha aqui. A gente vai estourar 1 hora mesmo, mas hoje meu cozinha tem muito assunto, né? Você acha que É, pendurar planta no teto, Neide, para cozinha é legal? então, foi boa pergunta, até ia falar disso, já estava esquecendo. Foi ótimo que você Ah, falou. Então, na ai, hora que de bom. conceber, Hum, pois é, essa coisa que o rapaz estava falando lá de meia hora de acordar mais cedo, então ele gosta de fazer aquilo, ele pega a escadinha, vai lá e rega e cuida realmente. Então, se você tem esse perfil, acho que tem que olhar sempre o perfil da pessoa que vai, né, que vai cuidar ou que vai tá, conviver ali. Ou você tem tá. uma ajudante. Se você tem uma ajudante que vai lá e regar para você, legal. Agora, planta alta.
ela geralmente morre de sede. Primeiro, porque né, ela está num patamar ali que às vezes você esquece. Você está fazendo aquelas coisas na correria, todo dia você se preocupa com outras coisas e esquece de regar a planta. Acontece. Então, agora, se você tem esse cuidado, se você é aquela pessoa que interage lá com a planta, que gosta principalmente de cozinhar, porque tem gente também, né, todas as casas têm cozinha, mas nem todo mundo cozinha mesmo na casa, né? Então, É se você é verdade. essa pessoa que interage, que curte, aí legal, deixa a plantinha, fica lindíssimo, eu acho espetacular. Tem muita coisa, o pessoal às vezes pendura próximo até a luz, né? Mas tem um lance de fazer sombra na hora que você vai cozinhar e tal, né? Então, só isso que tem que tomar cuidado quando você vai colocar prateleira, você não vai fazer sombra à noite, né? E a luz onde tá, mas isso é uma coisa também de arquitetura e design, né? Sim. Na hora que você vai Aham. cozinhar para não fazer sombra. Mas é super legal, eu acho muito, muito bacana. Mas tem essa questão de você regar no alto. E uma outra coisa é escorrer a água, sabe? Então, o ideal é colocar em cachepô. O que que é um cachepô? É um vaso que não tem furo. Uhum. E aí você vai ter que tomar cuidado para não ter excesso de água. E aí Legal. tem que fazer direitinho a montagem do vaso, que é com pedrinha, manta ou argila, manta, e aí é o substrato e a planta, né? Outro dia Legal. também a gente pode falar disso com mais detalhe. Mas o ideal é você ter, então, se vai estar na altura, ou ela tem que ter o pratinho bem juntinho ali, né? Para não juntar água, mas bem Uhum. juntinho, só para escoar a água da rega, ou um cachepô que não tem furo. E aí você pode ser plantinha só que borrifa, que nem essas que a gente mostrou aqui, a tilândsia, por exemplo, é uma boa opção, Aham, né? que é a bromelinha, é isso? A bromelinha que não precisa regar quase nada, então é uma ótima Aham. opção para você ter no alto, né? Porque ela Uhum. pede pouca água. Então, Uhum. opção, planta que pede pouca água. Ah, meu Canecas. nosso chazinho. Então, alguém está perguntando, tem que ter terra específica? Então, para cada planta, sim. Existem plantas que preferem mais matéria orgânica. Outras que, por exemplo, as samambaias têm um substrato que é só para samambaia. Orquídea tem um que é só para orquídea. Ó, o Gerson Uhum. entrou. Então, tem várias. Boa noite, Gerson. Obrigada, viu, por prestigiar a gente aí. Uhum. Então, assim, as samambaias pedem água, as ervas pedem água. Então, para altura, o legal são essas plantinhas menos exigentes em Legal. relação à água. E Beleza. também, assim que eu falei do cachepô e tudo É, mais, e quem vai ter a paciência de subir lá e regar e cuidar da planta, entendeu? legal. Ah, é É mais bacana. isso, Ah, tá tá? ótimo. Mas dá um É, super enriquece, né? e aqui, ó, é a Dani da bilheteria do Morar Mais que perguntou pra gente, que ela tá como arquitetura minuto. Oi, Dani, tudo Ah, legal, bom? Dani. Bem-vinda, que legal. Bem-vinda. Pessoal, ó, Gerson entrou. Pessoal, super bem-vindo vocês terem entrado. É que a gente realmente não consegue acompanhar para dizer de todos, mas a gente está lendo aqui, super feliz de estar com vocês aqui. É, e aí, só para finalizar com relação à terra, né, Neide? A pessoa indo num Uhum. lugar específico, a pessoa vai conseguir orientar. Se ela comprar a planta no mesmo lugar ou for descrever, o vendedor vai saber explicar para ela direitinho o que ela tem que colocar, a mistura Isso, adequada, né? exatamente. Ela pode optar por isso, né? Uhum. No escritório. Então, é justamente, ela vai ou contratar um profissional da área, né? Que nem nós fazemos o projeto, então a gente já pensa tudo isso para instruir também o cliente como ele vai cuidar. Mas se ele Aham. for na loja comprar e tal, se ele comprar em lojas específicas, que às vezes supermercado você vai ter um vendedor lá que não vai entender, nem sempre vai entender da planta, mas Sim. olha, se tiverem dúvida também, pessoal, fica super à vontade, é um prazer, eu adoro Manda. responder as perguntas, manda lá para mim direitinho, olha, eu tenho a planta X, qual o substrato que eu uso, como é que eu faço, ó, fica super à vontade, tem no Face, Neide Braga Paisagismo e Jardinagem, no Instagram, @Neide Braga, _paisagismo, então, super tranquilo de eu responder, tá? Mas cada planta tem um substrato específico para ela. Legal. Ah, tá ótimo. Neide, obrigado, viu? É muito assunto, né? É difícil a gente Muito, parar antes, né? é verdade. É Mas isso aí a gente aí. vai fazendo outros, o pessoal vai perguntando e a gente vai montando. Vocês que Legal. mandam para a gente montar uma live bacana.
É isso aí. Obrigado, viu, Neide? Imagina, Beijo. beijão, Cris. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Deixa eu pegar. Peraí. Eita, peraí. Agora a Camilinha, né? Agora é a Camila. Deixa eu. Peraí, que tá. Eu tô aqui vindo a. Agora a Camila vai entrar, vocês aguardam aí. Eu dei tchau para a Cris, mas a Camila tá vindo aí para A falar de Camila. organização na cozinha. É isso aí. Não acabou, não. Então, o pessoal tá falando, Peninha, acabou? Não, não acabou, não. Vai entrar a Camila. É que eu dei tchau para a Isso, Cris, porque eu vou sair, mas vai entrar a Camila para isso. comentar sobre organização. Vai ser super bacana. Eu tô aqui a Carol, a Reni também entrou aí. A gente está aqui só no bate-papo das 5. É isso aí. A gente Cada tá uma de todo mundo cada vez. online aqui, né? Ó, Isso pessoal aí. do Ó, Orcar, tá, que legal, Thiago. Rodrigo, valeu. Obrigado, gente, por vocês estarem aqui, viu? Rodrigo Valeu não, eu sempre falo que mesmo. é o Rodrigo, é o Thiago. É o O Thiago Thiago, né? Tomasini. É isso aí. Aqui era do Rodrigo, né, Orca? Agora tá com o Thiago. É isso aí. Vou Muito bom. fechar aqui. Beijo, Tá Neide. bom. Beijo, Obrigada. linda. Até já. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos lá, vamos entrar com a Camila. Pessoal, se a gente cair na live, eu aviso vocês. E aí vocês voltam, a gente entra logo na sequência, tá bom? Ó as mãozinhas do Thiago. Uhul! Legal. E aí, dona Camila, tudo bem? Oi, tudo bem, e vocês? É um prazer estar aqui Joia. novamente. Cris, Que tem, bom. tem tempo ainda para a gente falar? Tem. Eu falei pro pessoal aqui, se a gente cair, Cá, a gente volta e você dá as suas dicas, tá bom? Se Tá eu te bom. interromper de repente é por conta disso, tá bom? Tá bom, não, só para eu saber, para a gente poder ver o time que nós temos. Beleza. Ó, aqui pelo meu tempo, a gente tem mais ou menos uns 5 minutos, tá? Aí qualquer Tá. coisa a gente volta. Tá bom. Vamos lá para as dicas de organização da cozinha. Vamos. Bom, como você falou, eu também acho que a cozinha é o coração da casa. Eu vejo né? ela com muito carinho, porque é onde a gente prepara os alimentos para poder acolher toda a família, né? Então, as dicas que eu preparei aqui para vocês hoje é o seguinte. A gente tem que montar a organização da cozinha de acordo com a nossa rotina e o nosso estilo de vida. Isso facilita Legal. muito para fazer toda essa manutenção, para ter a casa a cozinha mais harmônica, né? Então, assim, nos seus armários, o que é interessante você fazer? Deixa ao seu alcance aquilo que você usa mais. E o que você usa menos, coloque nos armários ou superiores ou então os inferiores. Sempre ao seu alcance o armário de mais fácil acesso, tá? Uma dica que eu sempre uso nos meus clientes, e até trouxe para vocês hoje algumas fotos, para você aproveitar, por exemplo, se você tem um armário que você já chegou na casa, já tinha planejado o armário, tudo, e ele tem aqueles armários com espaço grande. Hoje em dia, no mercado, nós temos muitos organizadores que facilitam a nossa vida. Não é obrigatório o uso de organizador, tá? Mas isso facilita muito porque a gente consegue ganhar espaço, que são as prateleiras aramadas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Vou tentar virar minha tela, que eu preparei aqui. Tá. Ah, legal, ó. Aqui, ó. Isso daqui foi um projeto que eu fiz na casa de um cliente. Tá vendo? Eu utilizei aqui a prateleira aramada para poder ganhar espaço no armário, para poder ter. Legal. Aí eu teria somente 2 divisões, 2 nichos. E aqui eu tenho quatro espacinhos para poder colocar tudo. Então isso facilita muito na organização. Aqui tem um outro também, que ó, a parte dos pratos. Olha o espaço que você ganha. E é um armário alto. Prato empilhado, né? Isso acaba lascando muito os pratos, danificando. Então, essas divisórias são boas porque você consegue delimitar o espaço de cada um. Legal. Tá? Aqui outro, deixa eu ver se eu tenho um outro aqui, ó. Aqui também eu utilizei a prateleira para ganhar espaço e utilizei esses ganchinhos para poder pendurar as xícaras. Isso eu ganho 2 espaços, tá vendo? Que num nicho só eu ganhei 2 espaços? Sim.
Então tem a parte da organização das xícaras, as xícaras embaixo e a prateleira embaixo com os Tá. pratos. Cara, Tá? deixa eu te falar, a gente tem 25 segundos, tá? Vamos parar agora e a gente volta? Que aí eu dou as outras Vamos. dicas? Pessoal, Tá. a gente vai entrar de novo. Só fala, olha, a Thalita tá perguntando onde compra? Eu passo para vocês os contatos. Eu tenho alguns fornecedores que eu